Já vimos como o cérebro humano gera eletricidade mediante a ação de certas substâncias químicas, a água e os minerais metálicos que o permeiam e de que se compõe. Exatamente. Como o cérebro humano gera eletricidade, também o corpo o faz, pois o sangue percorre as veias e artérias do corpo, transportando também essas substâncias químicas, esses traços de metais e a água. O sangue, como o leitor sabe, é principalmente água. Todo o corpo se acha permeado de eletricidade. Não é o tipo de eletricidade que serve para iluminar a nossa casa, ou aquecer o fogão elétrico no qual cozinhamos. Vamos encará-lo como de origem magnética. Se tomarmos uma barra magnetizada e a colocarmos sobre a mesa, colocando sobre a mesma uma folha de papel liso e depois espalharmos sobre esse papel, acima do ímã, uma quantidade de limalha de ferro, veremos que essa limalha se irá dispor numa configuração especial. Vale a pena fazer tal experiência. Obtenha um ímã comum e barato, em qualquer loja de ferragens ou fornecedor de materiais científicos, pois seu preço é barato, talvez seja até possível conseguir um emprestado. Ponha um pedaço de papel sobre a parte de cima, de modo que por baixo o ímã fique situado mais ou menos no centro dessa folha de papel. Na sua loja de artigos químicos ou científicos você pode conseguir limalha fina de ferro. Trata-se, igualmente, de um material muito barato. Derramemo-la sobre o papel, assim como quem lança sal ou pimenta na comida. Deixemo-la cair sobre o papel, de uma altura de talvez 30 centímetros, e veremos que essa limalha se dispõe de modo incomum, acompanhando com precisão as linhas de força magnética vindas do ímã. Veremos que ficará esboçada a barra central do ímã, e então teremos curvas que irão de uma extremidade à outra do mesmo. O meio melhor e mais proveitoso é tentar fazer esta experiência, porquanto ela o ajudará em seus estudos posteriores. A força magnética é o mesmo que o etérico do corpo humano, o mesmo que a aura do corpo humano. Provavelmente todos sabem que um fio pelo qual passe corrente elétrica possui um campo magnético ao redor de si. Se a corrente variar, isto é, se for conhecida como alternada, ao invés de contínua, então o campo pulsará e flutuará de acordo com as mudanças da polaridade, isto é, parecerá pulsar com a corrente alternada. O corpo humano, que é uma fonte de eletricidade e tem um campo magnético ao redor de si, trata-se de campo altamente flutuante. O etérico, como chamamos, flutua ou vibra com tamanha rapidez que se torna difícil discernir o movimento. De modo bastante parecido, podemos instalar uma lâmpada elétrica em nossa casa, e embora a corrente flutue 50 ou 60 vezes por segundo, não o perceberemos, enquanto que em alguns distritos rurais, ou talvez a bordo de algum navio, essas flutuações se mostram tão lentas que nossos olhos percebem o tremelicar das luzes. Se uma pessoa se aproxima demasiadamente de outra, é frequente surgir a sensação de arrepio da pele. Muitas pessoas, a maioria delas, tem percepção completa da proximidade de outra. Experimente com alguma pessoa amiga, ficando por trás da mesma e levando um dedo bem próximo à nuca da mesma, tocando-a então de leve. Muitas vezes essa pessoa não conseguirá distinguir entre a proximidade e o toque. Isso se deve a que também o etérico é susceptível ao toque. Esse etérico é o campo magnético que circunda o corpo humano. Figura 3. Temos nele o precursor da aura, o núcleo da aura, como poderíamos dizer. Em algumas pessoas, a cobertura etérica se estende por mais ou menos 3 milímetros ao redor de cada parte do corpo, até mesmo ao redor de cada fio de cabelo. Em outras pode estender-se alguns bons centímetros, mas não é comum que atinja mais de 15 centímetros. O etérico pode ser utilizado para medir a vitalidade de uma pessoa. Ele muda consideravelmente em intensidade, de acordo com a saúde. Se a pessoa trabalhou bastante durante o dia, nesse caso o etérico estará bem próximo à sua pele, mas após um bom descanso estender-se-á por talvez alguns bons centímetros. Ele segue o contorno exato do corpo. Segue inclusive até os contornos de uma verruga ou borbulha. Com relação ao etérico, pode haver interesse em dizermos que se formos submetidos a uma tensão muitíssimo elevada de eletricidade, com amperagem negligenciável, em tal circunstância o etérico poderá ser visto a brilhar, às vezes em tom roxo, outras em azul. Existe uma situação
meteorológica que também faz aumentar a visibilidade do etérico, encontrada no mar e conhecida como fogo de Santelmo. Em certas condições meteorológicas, todas as partes dos mastros e maçame de um navio ficam iluminados com um fogo frio, inteiramente inofensivo, porém bastante assustador para aqueles que o veem pela primeira vez. Podemos equiparar isso ao etérico de um navio. Muitas pessoas no interior já estiveram no campo, em noite escura ou brumosa, olhando, então, para os fios de alta tensão das linhas de transmissão de energia. Em condições adequadas, terão notado um brilho nebuloso, azul esbranquiçado bastante fantasmagórico, que tem proporcionado a muitos bons homens do interior um susto e tanto. Os engenheiros eletricistas chamam a esse brilho a corona dos fios de alta tensão, e vem a ser uma das dificuldades com que defrontam, porque uma corona que desça, passando sobre os isoladores, pode ionizar o ar de tal maneira que cria um curto-circuito, e isso acionará os relés nas estações de conversão, levando toda uma área do campo a ficar sem eletricidade. Nos nossos dias, os engenheiros tomam precauções especiais e dispendiosas, a fim de reduzirem ao mínimo, ou mesmo eliminarem a corona. A corona de um corpo humano naturalmente é o etérico, e é um tanto semelhante a uma descarga de fios de alta tensão. A maioria das pessoas consegue ver o etérico do corpo se praticar por algum tempo, se tiverem paciência. Infelizmente, as pessoas julgam que existe algum meio rápido e barato de conseguirem o conhecimento e os poderes que os mestres levaram anos a adquirir. Nada pode ser feito sem prática. Os grandes músicos praticam horas seguidas, todos os dias, nunca deixam de praticar. E assim é que você, se quiser ser capaz de ver o etérico e a aura, deve praticar também. Um dos meios para isso é conseguir um voluntário, e fazer com que o mesmo estenda o braço nu. Tendo os dedos bem abertos, o braço e dedos devem ficar a alguns bons centímetros de distância contra um fundo neutro ou negro. Olhe para o braço e os dedos não diretamente, mas na direção deles em direção ao infinito. Vai descobrir uma posição ideal para olhar para o lugar certo, que é a maneira correta. Ao olhar, você verá bem próximo à carne algo que parece uma neblina azul acinzentada ou somente uma desfocagem. Como dissemos, ela se estende talvez por uns 3 milímetros até aos 15 centímetros em relação ao corpo. É frequente que uma pessoa olhe para o braço e nada veja senão o mesmo. Isso pode ser devido a que esteja a esforçar-se demais, a que não possa ver a floresta por causa das árvores. Procure ficar relaxado, não se esforce em demasia por ver e com a prática perceberá que realmente existe algo. Outro modo é praticarmos em nós mesmos. Sente-se, pondo-se inteiramente à vontade. Coloque-se de modo que esteja a pelo menos 6 palmos de qualquer outro objeto, quer seja cadeira, mesa ou parede. Respire com firmeza, profundamente e devagar, estenda os braços o mais que puder, pondo as pontas dos dedos juntas, com os polegares para cima, de modo que apenas as pontas dos dedos estejam em contato. E então, se separar os dedos até que tenham entre si mais ou menos uns 3 milímetros, uns 7 milímetros, perceberá algo. Pode parecer um nevoeiro cinzento ou uma desfocagem, pode parecer quase luminoso, mas quando vir isso, com muita lentidão afaste mais os dedos, uns 7 milímetros de cada vez, e logo verá que existe algo ali. Esse algo é o etérico. Se perder o contato, isto é, se esse algo débil desaparecer, junte novamente as pontas dos dedos e recomece. É uma simples questão de prática. Mais uma vez, os grandes músicos deste mundo praticam, praticam e praticam. Produzem boa música. Depois dessa prática, você pode conseguir bons resultados nas ciências metafísicas. Mas volte a olhar seus dedos. Observe cuidadosamente o nevoeiro débil que passa de um para outro. Com a prática, observará que ele passa, quer da mão esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, dependendo não apenas do seu sexo, mas do seu estado de saúde e do que estiver pensando no momento. Se conseguir convencer uma pessoa interessada para ajudá-lo nesse caso, pratique com a palma de sua mão. Você deve fazer com que essa pessoa, se possível membro do sexo oposto, fique sentada em uma cadeira de frente para você. Deve estender suas mãos, os braços, o mais que puder. Depois, põe a palma da mão baixando-a bem perto da de seu auxiliar, que estará sentado de palma para cima. Quando estiver a umas
2 polegadas de distância sentirá ou uma brisa fresca ou uma brisa quente a correr de uma para a outra mão, e essa sensação tem início no meio da palma. Depende de que mão seja, do seu sexo, para sentir uma brisa fresca ou quente. Se sentir uma brisa quente, mova sua mão ligeiramente, de modo que a mesma não fique em alinhamento direto dos dedos com os dedos da outra pessoa, mas em ângulo, e verificará que a sensação de calor aumenta. Esse calor aumenta à medida que você praticar. Quando chegar a esse ponto, se olhar cuidadosamente entre sua palma e a da outra pessoa, verá de modo bastante distinto o etérico. É como a fumo do cigarro que não foi inalada, isto é, ao invés do cinzento do fumo do cigarro inalada, apresentará uma leve coloração azulada. Temos de continuar repetindo que o etérico é apenas a manifestação externa das forças magnéticas do corpo, e que o chamamos fantasma, porque quando uma pessoa morre com saúde, essa carga etérica continua por algum tempo, pode desligar-se do corpo e vaguear como um fantasma sem mente, coisa que é completa e inteiramente diferente da entidade astral. Examinaremos tudo isso mais à frente, mas é possível que o leitor já tenha ouvido falar de velhos cemitérios no campo, onde não existem lâmpadas de rua, etc., e dos quais muitos afirmam poder ver uma luz azulada e débil nas noites escuras, erguendo-se do chão de uma sepultura cavada naquele dia. Na verdade, trata-se da carga etérica que se dissipa de um cadáver recente. Podemos dizer que é semelhante ao calor emanado de uma chaleira que esteve fervendo sobre um fogão que foi apagado. Assim como a chaleira esfria, a sensação de calor da parte externa se torna, obviamente, menor. Do mesmo modo, quando um corpo morre, existem etapas relativas de morte. Lembremo-nos, a força etérica baixa cada vez mais. Pode-se ver um etérico ao redor de um corpo por alguns dias após a vida clínica ter cessado, mas isso constituirá o tema de uma lição em separado. Pratique, pratique e pratique. Olhe para suas mãos, olhe para seu corpo, faça essas experiências com uma pessoa amiga e prestativa, porque apenas mediante a prática você poderá ver o etérico, e enquanto não o puder ver, não poderá progredir para ver a aura, que é uma coisa muito mais fina.